Que a luz do Espírito Santo venha iluminar todos. Pode o cristão viver no pecado depois que se entregou ao Senhor Jesus? Não, não pode. O que separa o ser humano de Cristo, de Deus, é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Ora, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que transgride, que ofende a Deus. Pode um ser humano viver nesse mundo agradando a Deus sem pecar? Sim. O ser humano pode cometer erros, falhas, mas não cometer o pecado literalmente, porque o pecado é a transgressão. É como num casamento, né? Depois que o rapaz se entregou para uma moça, para uma jovem, e a jovem para o rapaz, eles poderão cometer erros, falhas no seu casamento, mas não pode cometer uma traição, que é o pecado no caso, que isso quebra a aliança entre o casal e pode separá-los. Assim é o ser humano e Deus. O texto sagrado diz assim, Romanos capítulo 6, no versículo 6 diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto já está justificado do pecado. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou paixões. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que interessante, estar debaixo da graça de Deus é estar debaixo do perdão, da misericórdia, da tolerância do Senhor, do amor de Deus. Mas eu não vou usar do amor de Deus, da graça de Deus, da tolerância de Deus, da misericórdia de Deus para viver no pecado. O pecado é tudo aquilo que fere a sua aliança com o Senhor e que te afasta do Senhor. Qualquer coisa, qualquer pecado, seja um pecadinho, um pecadão, para Deus tudo é pecado. Mas pastor, quer dizer que o ser humano não vai pecar diante do Senhor? Somos falhos, cometemos erros, somos tentados. Quem não é tentado? Eu sou tentado, você é tentado, algum tipo de pecado todos os dias. Mas cabe a nós a resistir esse pecado. Aí diz assim, tem um texto ainda que eu quero terminar aqui. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então, nós somos libertados do pecado a partir do momento em que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e único Salvador, confessamos os nossos pecados e abandonamos Ele. Batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, através de uma entrega total. Assim como a moça se entrega para o rapaz e ambos vão viver uma vida juntos, uma vida de casado, assim é o ser humano que separa do mundo do pecado para viver com o Senhor Jesus. Eu sei que, falando assim, muitas pessoas dizem, é tão difícil fazer isso. Não, não é difícil. É que falta as pessoas tomarem suas decisões e largarem os seus pecados. Por isso fica difícil. As pessoas querem continuar no pecado, na mentira, na prostituição, na farra. As pessoas querem continuar ainda compactuando com o pecado. Por isso elas dão desculpas. Eu vou ver, depois eu me entrego. É uma decisão muito séria que tem que tomar. O problema é que se você morrer sem tomar a decisão de se entregar ao Senhor Jesus, você vai para o inferno, você vai perder a sua salvação. Que é o que está escrito em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o fato de muitas pessoas não querer tomar a decisão para se entregar para o Senhor Jesus é porque elas ainda querem viver no pecado, querem ser livres para pecar. É como aquele rapaz que não quer casar com a jovem. Ele está namorando com a menina já há 5 anos, 10 anos, e ele não quer se entregar para ela. Ele não quer tomar a decisão de casar com essa moça. Teve um fato uma vez de uma moça que nos procurou, já namorando 5 anos, e toda vez que ela tocava no assunto de casar, o rapaz dava desculpa para ela. Ou seja, ele dava sinais de que ele não queria nada com ela, não queria compromisso sério com ela. Toda vez ele dizia que tinha que ver, não tinha condições, que tinha que comprar móveis, mas que amava ela. Quer dizer, ele acostumou-se a ficar com ela. Depois, mais tarde, ela descobriu que aquele rapaz também tinha outras namoradas. Pois é, ela perdeu 5 anos da vida dela com uma pessoa que não queria compromisso com ela. Deus ama todos, mas Ele só tem uma aliança com quem faz aliança com Ele. Esse é o segredo de uma vida nova com Deus. O cristão é tentado ao pecado? É. O cristão pode cair no pecado? Pode. Se ele não vigiar, ele pode. Ele é tentado a cair no pecado. O mal existe. E o mal traz as tentações para fazer o cristão se afastar de volta, se afastar de Deus e voltar para a prática da vida velha, e assim ele ficar escravo, refém de novo do mal, sem a graça de Deus. Muita gente hoje vive oprimida, angustiada, depressiva, um vazio na alma, uma sensação de peso, de culpa, porque falta a graça de Deus na vida dela. A graça de Deus é o perdão dele por Jesus naqueles que se rendem a ele. Essa é a mensagem de salvação que eu deixo aqui para você, tá bom? Que o Espírito Santo te ilumine, te dê coragem, te dê forças para tomar sua decisão e se render ao Senhor Jesus. Antes que seja tarde demais e, meu Pai, essa pessoa perca a salvação da alma dela. Então, Pai, toca nela, desperta ela, antes que seja tarde, porque o apelo para o pecado é grande, o apelo para os desejos é grande. Então, o apelo do Senhor também é maior para que essa pessoa não perca o seu maior tesouro, o seu maior patrimônio, que é a sua alma. Seja livre em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe você. Até a próxima.